E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Crow. E hoje nós estamos aqui, eu e o Bruno, novamente, para reagir mais um vídeo. O vídeo é Lobisomens São Bizarros. Se apresenta aí, Bruno. Salve, salve, galerinha. Mais uma vez, CBG aqui, né? Não preciso me apresentar novamente. Como sempre, tudo na descrição. Um videozinho que já assisti e o meu canal. E hoje nós vamos assistir então aí, né? Lobisomens são bizarros. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. This is the exact spot that I've been. Existe algo profundamente errado na ideia de um lobisomem. Então tá, né? Ó a musiquinha do R4 de novo aí. Não é apenas um monstro. Não é E o só Felca uma narrando o vídeo. criatura peluda Eu, Felcan. correndo na noite. É a ideia de que alguém comum, um ser humano, pode perder totalmente a própria humanidade. E pior, talvez existam relatos reais disso acontecendo, principalmente em cidades pequenas, Ó, o lugares lobisomem, mano. silenciosos, estradas vazias, sítios isolados, locais onde, depois da meia-noite, ninguém mais sai de casa. Ai, não dá pra tancar essa lua cheia aí. Isso que você acabou de ouvir seria um uivo do lobisomem. Porém, se eu te disser que os pesquisadores dessa lenda discordam dessa informação, de acordo com os relatos desses pesquisadores, o real som de um lobisomem soa bem mais como um humano gritando do que um ruivo de um lobo. Eu sabia que eu tinha escutado esse áudio em algum lugar. Esse som No acabou último sendo vídeo, viu? usado em No último vários vídeo. e vários vídeos. O verdadeiro som de um lobisomem soa mais humano do que de um animal. Porém, esse grito não é só um sinal de que tem alguma coisa sobrenatural por perto, Ó, o e lobisomem, é. sim por causa da dor É um horrível lobisominho. que a criatura Parece mais sofre um ao se porco e um transformar, lobisomem. É pois ele? o É seu real? corpo se modifica totalmente. Pense nisso por um segundo. Um homem normal, alguém que Caralho. trabalha, Ô, louco, conversa, velho. tem família, mas durante a noite o corpo começa a mudar, os ossos quebram, as mãos alongam, Eles os são um lobo dentes normal. crescem, Ah, esse é o a lobisomem, ó. pele se cobre de pelos Olha e ele a ali mente também. humana desaparece completamente. Isso é o mais assustador no lobisomem, porque diferente de Aí é a outros monstros, transformação, ó. esse era humano e talvez continua sendo. A transformação em si já é perturbadora. Imagina ouvir alguém gritando de dor no meio da madrugada, no total silêncio, enquanto o corpo da pessoa literalmente se deforma. Muitas lendas descrevem isso como uma maldição. Outros dizem que é uma doença sobrenatural, mas Eu fiz uma quase vez o trabalho todas da faculdade e concordam botei essa em uma imagem ali. coisa: depois da transformação, não sobra humanidade nenhuma, só fome e violência. O visual do lobisomem também é estranho de um jeito quase impossível de explicar, Meio essa imagem é antiga, hein? porque ele não parece totalmente um lobo, Esse parece o lobo do Harry nem Potter lá, o totalmente lobisomem. humano. Do Lupin. É algo no Aham. meio, algo errado, alto demais, magro demais, braços compridos, Isso aí tá olhos mais pra um brilhando no urso. escuro. É. Alguns relatos descrevem a criatura andando em duas pernas, como se imitasse um ser humano. Outros dizem que ela corre de quatro, mas rápido demais Lá para ser ele! um animal normal. E Vamos correndo de talvez quatro. a parte mais perturbadora Que isso? é o Aí é o rosto. Slenderman, mano.
É, Muitas o testemunhas cara dizem botando que a o foto do lobisomem Slender. parece ter uma expressão humana, como se ainda existisse alguém preso ali dentro. Imagine encontrar algo assim numa estrada vazia, sem iluminação, no silêncio absoluto da madrugada. Você olha e aquilo olha de volta. Já E assisti esse até filme hoje, aí. nenhum vídeo real foi comprovado da existência de um lobisomem. Mas existem vários vídeos provando ser real e uns totalmente falsos. O mais estranho sobre os lobisomens é que essa criatura aparece em culturas do mundo inteiro, muito antes da internet, muito antes das pessoas conseguirem compartilhar histórias de um país para outro. Já existiam relatos de homens se transformando em feras durante a noite. Na Europa medieval, eles Homens se eram vistos transformando em como fezes. amaldiçoados. Em vilarejos da França existiam Eu histórias de jurei que ele ia criaturas falar meio homens se humanas transformando em fezes. rondando florestas escuras. Em partes da América Latina, o lobisomem virou símbolo de medo nas cidades do interior. E até em culturas antigas já existiam lendas sobre seres humanos assumindo formas animalescas, como se a ideia do homem virando monstro fosse um medo universal, algo presente dentro da mente humana desde os tempos mais antigos. Em muitas lendas antigas, ninguém virava lobisomem por acaso. A transformação quase sempre estava ligada a um tipo de maldição ou feitiço sombrio. Esse daí tá faltando uns Algumas exemplos, né? histórias Só mais a diziam que narração o dele. homem havia feito um pacto Uhum. proibido. Outras afirmavam que a criatura era resultado de rituais ocultos realizados em florestas ou cemitérios durante noites de lua cheia. Existiam crenças de que uma mordida podia transmitir a maldição, enquanto outras culturas acreditavam que certos objetos amaldiçoados, como peles de lobo ou amuletos estranhos, eram capazes de transformar lentamente alguém em uma fera. O mais assustador é que, em muitos relatos, Esse a negócio pessoa não do conseguiria lobisomem, controlar a pra transformação. mim, Era como se algo tomasse seria conta da através, mente, né, tipo, apagando a de um humanidade e arranhão, deixando uma apenas mordida. violência, fome e É, instinto eu animal acredito que vagando seja, na pela verdade, escuridão. pode ser duas formas. Ou Em tu várias é regiões do mordido, interior do arranhado, né? E Brasil tu existia pega a maldição. uma crença Mas o antiga e lobisomem, assim, extremamente estranha primário, digamos, é por uma família tinha amaldiçoado por uma 7 bruxa, por alguma filhas coisa. Não, mulheres isso seguidas sim, o e primeiro o sim, oitavo eu digo o nascimento fosse contágio. um homem, Sim, o essa contágio também criança acredito que seja, carregaria tipo, a feito maldição do por um lobisomem. arranhão, por uma mordida, alguma coisa assim. Diziam que o garoto crescia aparentemente normal, mas conforme envelhecia, começavam os sinais, comportamento estranho, desaparecimentos É, durante a mas... noite e um medo inexplicável da lua cheia. Em algumas histórias, a transformação acontecia depois da meia-noite, É, obrigando o normalmente homem a pelas 3 correr da por manhã. estradas vazias, matas Na verdade, e até as 3 da cemitérios manhã ele até o tá amanhecer. transformado daí. O mais assustador é que muita gente do interior levava essa A crença lua a cheia, né? sério. Algumas famílias até procuravam formas de quebrar a maldição antes que o menino crescesse, porque acreditavam que, se nada fosse feito, uma hora a fera acabaria se despertando. Como eu disse antes, a ligação entre o lobisomem e lua cheia existe porque, desde os tempos antigos, a lua sempre foi vista como algo misterioso, quase sobrenatural. Muitas culturas acreditavam que ela influenciava o comportamento humano, mexendo com a mente, os instintos e até a violência das pessoas. A própria palavra lunático
vem dessa antiga ideia de que a lua Lunático. poderia enlouquecer alguém. Dentro das lendas, a lua cheia representa o momento em que a escuridão interior desperta. E quando o homem perde o controle da própria consciência, é o lado animal toma conta. Além disso, a lua cheia ilumina completamente a noite, criando aquele cenário estranho e inquietante das histórias de terror. Esse aí tá precisando Estradas ir no vazias, dentista, hein? florestas Isso, silenciosas e uma luz branca cobrindo tudo. Por isso, nas lendas do lobisomem, a lua cheia não é só um detalhe. Ela funciona quase Esse aí é como legal. um gatilho sobrenatural para a transformação da criatura. Aí é só um. Segundo muitas lendas, o momento mais estranho não é quando o homem se transforma em lobisomem, mas sim quando ele volta a ser humano. Esse Diversos videozinho da veinha relatos contando uma antigos história eu dizem já que, vi. Ih, ele é bem antigo. depois da transformação, a pessoa acordava completamente perdida, sem lembrar exatamente do que aconteceu durante a noite. Alguns apareciam machucados, cobertos de lama, sangue ou arranhões profundos pelo corpo. Outros sentiam um cansaço extremo, como se tivessem corrido quilômetros na escuridão. KMs. Em certas histórias, o homem começava lentamente a perceber rastros do que fez enquanto estava transformado. Animais mortos, roupas rasgadas ou marcas de pegadas perto da própria casa. Talvez a parte mais perturbadora seja essa. Imaginar alguém tentando continuar uma vida normal enquanto carrega o medo de descobrir o que fez durante a madrugada anterior. Dizem Alguns que relatos são nas tão noites de lua específicos cheia, assim, parecem pessoas que eram impossíveis de ignorar. amaldiçoadas com esse normalmente ficavam presas dentro Motoristas de contam quarto. ter visto criaturas enormes Porra, atravessando mas haja um rodovias quarto pra desertas. segurar essa galera. É, tipo, Pessoas normalmente dizem era. ter ouvido arranhões nas paredes durante a A madrugada. porta era de metal, assim, de aço. Há histórias de caralho, moradores que viram olhos umas vermelhos trancadura, observando pela cadeado. janela. E quando olhavam de novo, não havia mais nada. Talvez os relatos mais assustadores sejam os de Aí é o perseguições. professor Lupin, né? Gente que afirma ter sido seguido por algo correndo no escuro. Algo que não parecia completamente, só os passos, a respiração, o uivo, o ruivo. O ruivo? A Ele sensação era de estar ruivo? sendo caçado em Sim. muitas dessas histórias. Os sobreviventes dizem a mesma coisa. O pior não Ó, era a Slender aparência Man. da criatura, É ele mesmo, cara. era a sensação de inteligência, como se aquilo soubesse exatamente o que estava fazendo. Talvez os lobisomens sejam apenas lendas, histórias antigas criadas para assustar pessoas. Mas existe um motivo para essas histórias continuarem existindo até hoje. Muitas histórias do século passado você nem vê mais falar hoje em dia, mas as do lobisomem ainda permanecem. Porque no fundo, a ideia de um lobisomem mexe com um medo muito real. O medo de perder a humanidade. O medo de existir algo escondido dentro de nós. E talvez seja por isso que cidades pequenas continuam cheios de histórias. Porque quando chega a madrugada, tudo fica silencioso. Qualquer sombra no meio da estrada parece errada. E às vezes, o ruído que você escuta ao longe talvez não seja de um animal comum. É. Esse aí o vídeo, mano. Isso aí, sinceramente, eu achei meio fraquinho esse vídeo. Meio fraquinho também. Meio Ele fraco.
Ficou só repetindo as mesmas Ele meio que coisas. ficou só lendo ali o roteiro, né? Que ele deve É. ter montado e deixou passando uns vídeos no fundo. Não, não achei assim tão pá. Tão assustador que nem os outros, né? É, Os outros não, foram da hora. não creio que foi um vídeo com a intenção, né, de ser assustador. Foi um vídeo mais questão informativa, É, pra ver. Só que ele passou muita informação assim que, né, não tem porquê. mas. Ó, e já dá pra engatilhar ali pra um próximo. Ali Toma, embaixo tinha o maldade iceberg pura. dos. Iceberg do quê? Vai pra baixo. Aí, ó, o iceberg definitivo de casos sobrenaturais, velho. Nossa, mesmo assim, é 1 hora. Não, mas daí a gente corta aí, né? É, Faz uns 10 minutinhos ali. vai fazendo em partes. Faz um compiladinho, exato. Aberto aqui. Bem legal isso aí. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai estar na descrição, o vídeo original, o canal do Bruno também. Tudo na descrição, tá? Até o próximo vídeo. Ou, E é ou. isso.